Então o Senhor nasceu. Olha que coisa linda, né? Deus nasceu na terra, encarnado em Jesus. E agora José e Maria vão passar por uma nova etapa nessa fase aí, que vai ser a superação do rei Herodes, que queria matar Jesus. Então eles vão ter que fugir e retornar depois que tudo ficar melhor. Proclamação e estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 2. A fuga para o Egito e do Egito de volta para Nazaré. Depois que os magos fizeram homenagem, aqui Mateus é bem resumido nesse ponto, né? Mas ele quer dizer que depois que o nascimento de Jesus em todas as suas etapas ali foi concretizado, o Senhor apareceu em sonho a José, e aí falou com José: te levanta, pega o menino Jesus, e a mãe dele e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque o Herodes vai tentar matar o menino. Vai procurar o menino para matá-lo. José levantou, depois desse sonho, né? Mais uma vez a comunicação de Deus aí com José. De noite, pegou o menino e a mãe e foi para o Egito, onde ele ficou por muitos anos, acredito, né? Por muito tempo aí, até a morte de Herodes, o rei Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor, por meio dos profetas. Do Egito chamei o meu filho. Então o profeta também falou isso, né? Além de que o menino ia vir de Belém, ele também chamaria o filho dele do Egito. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, Herodes ficou com raiva, né? Muita raiva, porque ele deu uma ordem para os magos, ele era o rei, e os magos não obedeceram. Voltaram por outro caminho e não falaram com o rei Herodes. Voltaram para o Oriente, né? Então Herodes, quando soube que eles tinham ido embora e não tinham falado com ele, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, todos os meninos, né, abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Então, recém-nascidos, né? Os magos disseram que ele tinha acabado de nascer, então abaixo de 2 anos. E aí é uma coisa também interessante, que tem esses 2 anos, né? Então talvez os magos visitam Jesus nessa faixa aí, né? Entre o nascimento e 2 anos de idade. Jesus bem pequeno. E assim também se cumpriu com essa tragédia, né, de Herodes, o que fora dito por meio do profeta Jeremias, né? Jeremias falou que uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Grande é a tristeza, né, que o profeta já dizia, e aconteceu. Raquel chora por seus filhos. Raquel é aquela do Antigo Testamento, né, que simboliza a mãe, que também faz associação com Nossa Senhora, né, com Maria, mãe de Jesus. E ela lamenta por seus filhos. Muitas crianças morreram ali, né? E o profeta fala dessa insatisfação da mãe espiritual com os seus filhos, né? A volta do Egito para Nazaré. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho de novo. Apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, pega o menino Jesus e a mãe, Maria, e volta para a terra de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Aqueles que queriam matar Jesus já tinham morrido. Ele se levantou, tomou com ele o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Saiu do Egito, né, que é o sul de Israel, subiu para Israel. Lembrando esse retorno também, né, do povo judeu, à terra prometida. Quando, porém, ele soube que na Judéia reinava Arquelau, em lugar do pai Herodes, teve medo de ir para lá. Então Arquelau tinha uma fama que era tão igual ou pior ao pai Herodes, né? José sabia disso. Quando ele soube que Arquelau tinha tomado o trono, talvez tivessem vários candidatos para isso, né? Ele ficou com medo. Depois ele recebeu um aviso num sonho, e aí sim foi, né? Retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Então, em sonho, ele foi advertido, né,
E foi também motivado a não ir para Jerusalém, que era a capital, mas subiu para o norte, né, para Jerusalém, na Galiléia. Ali que é o grande lugar que Marcos, que a gente já leu, né, narra toda a história de Jesus ali, dos milagres, as curas, as multidões acompanhando os ensinamentos, né. Lá realmente era o lugar que Jesus ia fazer a obra dele, em grande parte, né. E foram morar em Nazaré. Assim se cumpriu o que também foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então o profeta falou que ia nascer em Belém. O profeta falou que o pai ia chamar o filho do Egito. O profeta falou que uma voz de choro ia ser ouvida, né, em Ramá, por Raquel, a mãe espiritual que chora pelos filhos. Então muitos filhos morreram. A profecia se cumpriu. E agora também a gente sabe que o profeta falou que o Messias ia ser Nazareno. Nascer em Belém e ser Nazareno. Um grande mistério aí, né? Mas nessa leitura a gente de novo observa José e Maria sendo conduzidos pelos anjos, os anjos sempre à frente, né? É uma coisa que a gente também pode trazer para as nossas vidas, né? Que os anjos estão sempre à frente. Os salmos falam isso. O Antigo Testamento fala isso também, né? Então, os anjos da guarda, né? Não é especificamente um anjo ou outro, mas os anjos estão sempre à frente, os anjos estão conosco. Eles se comunicam com Deus o tempo todo. O Senhor já falou das crianças, né? Jesus já falou que as crianças também têm uns anjos fortes que falam com Deus sempre, né? E aqui também os anjos levam José e Maria para o Egito. Eles saem, trocam de país e depois retornam depois que Herodes morreu. Então, com certeza, José e Maria tiveram os planos mudados várias vezes. Imagina como é que era a dificuldade daquele tempo, né? Uma decisão dessa de você ter que mudar de país, ir para o Egito, onde você vai caminhando, né? No máximo com um jegue, algum animal. Mas decisões importantes, guiadas pela clareza, né, da mensagem do anjo. E também é importante vermos os sacrifícios que são feitos, né? A gente tem que aprender que os sacrifícios são importantes. A nossa caminhada espiritual, você vê praticamente meio que uma solidão de José e Maria nesse processo, com Jesus ali bem pequeno, né? Passando por provações, então a gente às vezes vai passar por desertos parecidos, sem muitas companhias, sem muitas amizades, sem muito lazer, sem muita... Ali, claro, tinha momentos deles de amor, né, graças a Deus. Tinham coisas também, Deus com certeza acolheu da melhor forma possível ali José e Maria, né, para essa missão. Deve ter dado também a parte, o conforto espiritual e físico também, né, de alguma forma. Mas os sacrifícios foram necessários. Que nós também acolhamos essa palavra nas nossas vidas e também tenhamos coragem e olhar fixo em Deus, em Jesus, aqui agora, que já está grande, né? Nasci aqui nessa leitura, mas já está ao lado do Pai e vai estar aguardando para guiar a vida verdadeira, como ele fala, né? É só nós seguirmos os passos que ele deu aqui, ouvindo a Deus. Nós vamos passar o resto da eternidade com ele, nesse mundo sem Herodes, sem esse ódio que nós sabemos de quem que vem, né? O sacrifício vai ser necessário por enquanto nós estamos nesse intuito muito maior do que nós não entendemos completamente. Mas essa comunicação com Deus, a espiritualidade, a religiosidade nossa cultivada, vai nos levar a vencer esses desafios como José e Maria e nos levar a viver essa eternidade. A eternidade, que é a verdadeira vida. Então, olhando para esse lado difícil de ter que caminhar até o Egito e voltar, a morada celeste, né? A morada celeste é o prêmio. Qual é o tamanho de uma caminhada de Israel para o Egito em relação à ida para a morada celeste? É eterna. Que essa palavra nos cure e nos salve. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.